A história de Atlântida, uma cidade perdida, engolida pelo mar. É uma narrativa que cativa pessoas há séculos. Será que existe verdade por trás da lenda? Ou é simplesmente uma história fascinante? Atlântida representa algo poderoso. É uma lembrança da vastidão da história. Nos lembra dos mistérios que ainda se escondem sob as ondas. A possibilidade de uma civilização perdida é intrigante. A história de Atlântida desperta nossa curiosidade. Nos faz imaginar o mundo como ele já foi. Nos faz pensar nas civilizações que vieram antes de nós. A lenda de Atlântida continua a persistir. Inspira novas gerações a explorar o desconhecido. Nos lembra que ainda há muito a descobrir sobre o nosso planeta e sua história. A história de Atlântida aparece pela primeira vez nos escritos de Platão. Ele foi um filósofo grego que viveu por volta de 400 a.C. Platão descreve Atlântida em seus diálogos, Timeu e Crítias. Segundo Platão, Atlântida era uma poderosa nação insular. Estava localizada no Oceano Atlântico. Os atlantes eram um povo tecnologicamente avançado. Possuíam grande riqueza e conhecimento. Platão descreve uma cidade magnífica, com arquitetura impressionante e canais complexos. A cidade de Atlântida era organizada em círculos concêntricos. Dizia-se que era bela e opulenta. No entanto, os atlantes se tornaram gananciosos e sedentos por poder. Entraram em guerra com Atenas e outras cidades-estado gregas. Os deuses os puniram por sua arrogância. Atlântida foi destruída por terremotos e inundações. A ilha afundou sob as ondas. Ao longo dos séculos, a história de Platão foi interpretada de muitas maneiras. Alguns acreditam que seja um relato histórico verdadeiro. Outros a veem como uma fábula sobre os perigos da arrogância. Híbris. Alguns estudiosos acreditam que Atlântida foi um lugar real. Buscam evidências de sua existência nas profundezas do oceano. Procuram pistas em textos e mapas antigos. Outros argumentam que Atlântida é puramente alegórica. Acreditam que Platão usou a história para ilustrar pontos filosóficos. A veem como um comentário sobre a ascensão e queda das civilizações. Existem inúmeras teorias sobre a localização de Atlântida. Algumas a situam no Oceano Atlântico, como Platão descreveu. Outras sugerem locais no Mar Mediterrâneo ou até mesmo na Antártida. O mistério em torno de Atlântida só cresceu com o tempo. Cada geração adiciona suas próprias interpretações e teorias à lenda. Apesar de inúmeras expedições e investigações, nenhuma evidência definitiva de Atlântida jamais foi encontrada. Essa falta de prova tangível levou muitos a descartar a história como um mito. Arqueólogos ainda não descobriram nenhuma ruína subaquática que corresponda às descrições de Platão. Embora existam cidades submersas ao redor do mundo, elas são geralmente atribuídas a civilizações e eventos conhecidos, como o aumento do nível do mar. Geólogos apontam que as formações geológicas do Oceano Atlântico não sustentam a existência de um continente insular afundado. A teoria das placas tectônicas, que explica o movimento dos continentes da Terra, contradiz a ideia de uma massa de terra enorme desaparecendo repentinamente. No entanto, a busca por Atlântida continua. Avanços na tecnologia de exploração subaquática podem um dia revelar segredos escondidos sob as ondas. Alguns pesquisadores acreditam que evidências de Atlântida podem estar enterradas sob séculos de sedimentos, tornando ainda mais desafiador descobri-las. Seção 5. Ecos em mitos. Atlântida e outras civilizações perdidas. A história de Atlântida compartilha semelhanças com outros mitos e lendas de todo o mundo. Contos de civilizações perdidas engolidas por enchentes ou terremotos aparecem em muitas culturas. Essas histórias frequentemente servem como contos de advertência sobre a impermanência do poder e os perigos de irritar os deuses. Um paralelo é a história bíblica do dilúvio.
onde Deus pune a maldade da humanidade, enviando uma grande inundação para limpar a terra. Apenas Noé e sua família, junto com pares de animais, sobrevivem a bordo da arca. Na mitologia hindu, a cidade de Dwarka, governada pelo Senhor Krishna, teria sido submersa no mar. Assim como Atlântida, Dwarka era uma cidade próspera e avançada que teve um fim trágico. Esses temas recorrentes de civilizações perdidas sugerem um fascínio humano universal pela natureza cíclica do tempo, a ascensão e queda de impérios, e o potencial para grandeza e destruição dentro da própria humanidade. Seção 6. Atlântida como símbolo, sabedoria perdida e encontrada. Além de sua possível realidade histórica, Atlântida possui um poderoso significado simbólico. Representa uma era de ouro perdida, um tempo em que a humanidade possuía conhecimento avançado e vivia em harmonia com a natureza. A história serve como um lembrete do potencial para o progresso humano, bem como das consequências da ganância e da arrogância. A busca por Atlântida pode ser vista como uma metáfora para a busca por conhecimento e compreensão. Representa nosso desejo de descobrir os segredos do passado e aprender com os erros daqueles que vieram antes de nós. A história também destaca a importância do equilíbrio e do respeito pelo mundo natural. A queda dos Atlantes serve como um aviso contra os perigos da ambição desenfreada e da exploração de recursos. Nesse sentido, Atlântida continua relevante para nós hoje, enquanto lutamos com questões como mudanças climáticas, desigualdade social e a busca pelo desenvolvimento sustentável. Seção 7. Ciência versus mito. O debate contínuo. O debate sobre a existência de Atlântida destaca a tensão entre ciência e mito. Enquanto a ciência busca evidências empíricas e se baseia no método científico para explicar o mundo natural, os mitos frequentemente têm propósitos diferentes. Oferecem explicações para o desconhecido, fornecem orientação moral e transmitem valores culturais através das gerações. A falta de evidências científicas para a Atlântida não diminui necessariamente seu significado cultural ou seu poder como história. Mitos podem conter verdades e insights profundos, mesmo que não sejam historicamente precisos. A história de Atlântida continua a inspirar artistas, escritores e cineastas, demonstrando o poder duradouro do mito para capturar nossa imaginação e explorar questões fundamentais sobre a humanidade e nosso lugar no universo. Seção 8. O fascínio do desconhecido. O fascínio duradouro por Atlântida fala com nossa curiosidade inata sobre o desconhecido. A vastidão do oceano, com suas profundezas ocultas e regiões inexploradas, exerce um fascínio particular. Representa uma fronteira de descoberta, um lugar onde os segredos do passado ainda podem estar esperando para serem revelados. A possibilidade de encontrar Atlântida, ou mesmo apenas evidências de sua existência, seria uma descoberta monumental. Desafiaria nossa compreensão da história, arqueologia e talvez até mesmo nosso lugar no universo. No entanto, mesmo que Atlântida permaneça um mito, a busca por ela tem valor. Nos inspira a explorar, questionar e expandir as fronteiras do conhecimento humano. Seção 9. Conclusão. Atlântida. Um mistério duradouro. A lenda de Atlântida continua a nos cativar. É a história de uma civilização perdida, um conto de avanço tecnológico e queda final. Embora a existência de Atlântida permaneça um tema de debate, seu impacto em nossa cultura é inegável. Inspirou inúmeras obras de arte, literatura e cinema. A busca por Atlântida provavelmente continuará. Novas descobertas podem um dia fornecer respostas definitivas. Até então, a lenda de Atlântida servirá como um lembrete dos mistérios que ainda estão escondidos em nosso mundo. Continuará a inspirar nossa imaginação e curiosidade,
por gerações futuras.